Que felicidade poder vir aqui comentar de episódio de Berserk, de anime. E pra você que tá perdido, gosta, conhece ou não Berserk, eu vou explicar o que tá acontecendo, se é anime novo e também uma notícia, uma contagem regressiva que promete alguma coisa bombástica pra daqui a mais ou menos 2 meses. Vem comigo descobrir este novo momento felicíssimo para fãs de Berserk. E se você nunca assistiu, este é o momento de você conhecer a obra, então não saia deste vídeo, não tem spoilers do futuro. Olá, eu sou a Gabi Xavier, pra você que não me conhece, eu falo de animes e mangás neste canal, então já se inscreva para acompanhar, inclusive também muitos conteúdos de Berserk, mangá especialmente, numa playlist só deste assunto. Eu tô aqui para comentar um anime que saiu de Berserk, que na verdade é uma nova experiência, mas não um novo conteúdo original. Em 2012 e 2013 saiu uma trilogia de filmes de Berserk, adaptando o tão conhecido arco da Era de Ouro, e é este arco, estes filmes que estão sendo parcelados num anime no chamado Memorial Edition, Golden Age Memorial Edition. Só que eles não simplesmente parcelaram o anime, o que a gente já viu nesse primeiro episódio, eu vou comentar um pouco mais com detalhes, é que eles estão também trazendo alguns retrabalhos, especialmente no 3D, porque o anime, nesses filmes, ele é bastante mesclado entre técnicas 3D e elementos 2D, e o 3D é algo que facilmente fica batido. E além desse retrabalho, que melhora um pouco a estética e a experiência do que a gente vê, também inseriram, segundo eles, cenas extras, e é isso que eu tô mais curiosa esperando pra essa experiência nova da Memorial Edition. Se você nunca leu Berserk, sim, você pode começar deste primeiro episódio. Esse não é exatamente o começo do mangá, mas porque o mangá começa lá na frente e depois ele vem num flashback explicando todo esse arco da Era de Ouro. Então dá pra você começar, porque é um ponto no passado interessante do começo do protagonista, ou quase do começo do protagonista, e dá pra você entender sem precisar de referências anteriores. E eu vou estar aqui toda semana comentando episódios com quem embarcar nessa jornada. Se você é fã de Berserk, não esqueça que a gente tem loja com estampa exclusiva para camiseta, moletom, e em breve teremos novidades para você que ama este universo tanto quanto eu. O link tá aqui embaixo em loja.com.br/Gabi-Xavier, estampa que você só encontra nessa loja. E eu sei como é difícil encontrar coisa de Berserk, então depois aproveita e se comprar me marca para eu ver também. E como sempre, se vocês quiserem apoiar mais o canal, além do seu like e inscrição que são de graça, você pode clicar aqui embaixo em Seja Membro ou direto no link do Catarse, que tem mais opções de apoio e também de benefícios para vocês. Sobretudo, o apoio de vocês aqui comentando e assistindo é maior do que tudo e eu agradeço do fundo do coração. Mas antes da gente falar do episódio, vamos falar sobre essa contagem regressiva para um suposto anúncio oficial no site oficial de Berserk e que tá enchendo o nosso coração de esperança. Teoricamente, se eu não me engano, foi junto com o lançamento dessa Memorial Edition, tem ali só uma contagem regressiva, com mais ou menos 2 meses. Agora são 67 dias, tem horas, minutos, segundos, e isso vai contando em tempo real, tá aqui na minha tela do computador, por exemplo, passando, e claro que eles estão mostrando que algo vem aí. As esperanças que a gente tem para ser algo tão assim chamativo no site oficial é que não seja só um novo layout pro site, mas um lançamento. A gente fica aqui na expectativa de um novo anime, um novo filme, há muita coisa para ser adaptada de Berserk e muita má impressão de pessoas novatas que pegaram Berserk lá em 2016, 17, com um anime que não só era o meio da história, mas tinha uma animação de outro estúdio completamente cagada. E eu vou estar aqui para comentar com vocês daqui a 67 dias, com certeza. E bora falar do primeiro episódio e entender ou reviver essa aventura do Guts. O primeiro episódio começa já do ponto em que o Guts ele é um mercenário, portanto ele luta por dinheiro e ele é isolado, ele não faz parte de nenhum grupo, ele vai aqui e ali lutando e pegando o seu pagamento, e isso inclusive é dito, falado durante esse episódio, que ele tem essa quase ideologia, ele não se amarra a nada e ele faz questão disso. Tanto que quando a gente vê o começo da batalha, ele tá olhando pro céu, tem esse momento dele ter quase uns segundos do que parece ser uma paz, pra depois a gente ver os gritos da guerra, que são várias pessoas se matando. Essa parte do anime é a que tem mais presença de elementos 3D, portanto é a parte que pessoas que estão assistindo 10 anos depois, agora, provavelmente se incomodarão, porque o 3D de 10 anos pra cá, ele evoluiu muito nos animes, a gente tem qualidades muito superiores nas produções atuais, e isso possivelmente gera um pouco de desconforto, especialmente na movimentação. Mas o excesso desse uso é mais nesse take da batalha, que tá mostrando ali um exército e o Guts fazendo parte dele, lembrando que ele não está fazendo parte como alguém de uma nação, é simplesmente trabalho para pegar dinheiro. E a parte icônica desse momento da batalha é quando os seus aliados se veem em frente ao famoso Bazuçou, lutando do lado dos inimigos, um cara conhecido por matar
30 pessoas ao mesmo tempo, ou seja, poderosíssimo, fortão, e ninguém quer encarar, porque é a morte certa. O líder do lado do Guts, inclusive, começa a prometer honras, dinheiro, qualquer coisa pra alguém que tiver coragem de enfrentar o Bazuçô, porque ele mesmo não vai, e a única pessoa que tem cara e coragem é o jovenzinho, adolescente Guts. Já nessa época, o Guts, ele utiliza uma espada muito maior. Tem um vídeo aqui no canal explicando toda a trajetória e infância do Guts, porque todas as adaptações até hoje falharam em trazer esse contexto, porém, eu ainda tenho esperanças que no próximo episódio ou em algum momento eles acrescentem mais detalhes sobre o passado do Guts. Se isso não acontecer, eu vou inserindo essas informações ao longo dos próximos vídeos. Mas um pequeno contexto é que desde pequeno ele treinava com espadas muito maiores do que o seu corpo. Então ele acostumou com essa proporção. Por isso, ele estava lutando com uma espada muito maior que os outros ao seu lado. E apesar de chamar a atenção por enfrentar ou se dispor a enfrentar um cara que todos ali temem, muito maior que ele, muito mais conhecido e experiente, ele deu moleque. Então as pessoas acham que claramente ele vai morrer. E ele morreria. Como a gente vê depois uma fala do Griffith falando para o Guts, ele só não morreu porque ele deu a sorte, ou um acaso, ou uma força suficiente, um desgaste no machado do Bazuçô, para que em um dos contatos da espada do Guts com o machado dele, o machado rachasse. Porque o golpe final de ambos foi simultâneo. E o machado do Bazuçô acabaria, cortaria, dilaceraria a cabeça do Guts se ele não tivesse partido com o impacto. Ele já estava rachado e no momento que ele fez o balanço, o movimento, ele se fragmentou e não atingiu o Guts. Ele teria morrido ali e não teria conseguido fazer o que ele fez, que foi partir o Bazuçô no meio com a sua super espada, chamar a atenção e ainda assim não aceitar qualquer louro e posição acima, cargo no exército. Ele não queria fazer parte. Ele era um mercenário, ele pegou o seu soldo, o seu prêmio a mais e meteu o pé, e é só isso que ele quer. Só que não foram só os seus companheiros ao redor que ficaram assustados, não foram só os inimigos que ficaram apavorados. Na verdade, existia um grupo ali em cima de outros mercenários que estavam observando, que é justamente parte do Bando do Falcão. Bando do Falcão, o famoso grupo de mercenários que acabam com vários exércitos e decidem o rumo de várias batalhas, e lá estava olhando exatamente o líder, que é o Griffith, que é o Falcão, exatamente quem dá nome ao bando e quem lidera e quem é admirado e é super, super talentoso também com espada, e ele estava observando exatamente aquela batalha do Guts, ou daquele jovem ali com uma espada gigante, contra o famoso Bazuçô e como ele venceu. Depois, quando a gente vê o Guts indo embora, ele tá partindo para qualquer outra jornada, como eu disse, solitário, quando vem um grupo do Bando do Falcão tentando interceptar porque sabia que ele tava com grana. Então eles queriam roubar, só que não foi o Griffith que mandou eles fazerem isso. Na verdade, foi um cara do Bando do Falcão, que é o Corcus, que não tem muito destaque ainda neste momento, que ele ficou ali meio cheio de petulância, achando que o cara não era grande coisa assim. O Corcus é um meio complicado de qualquer maneira, principalmente no que se refere ao Guts, e ele junta uma galera pra atacar o Guts, o que não dá certo. Eles começam a ser golpeados, a perder, e aí o Griffith, que tá tipo de boa deitado, ele manda que a Casca, também com mais força e talento do que a maioria das pessoas do bando, vá e interceda pra ajudar o Corcus. E ela consegue dar uma ajudinha, ela utiliza a sua besta pra dar uma parada no Guts, mas ela também não é suficiente. Se vocês perceberem, quando o Guts derruba ela do cavalo, ele dá uma segurada no momento em que ele vê que ela é uma mulher, porque ele se surpreende que uma mulher esteja naquela posição, inclusive o enfrentando. Depois ele continua lutando, é claro, mas ele dá uma certa segurada porque ele teve oportunidade, inclusive, de matá-la quando ela caiu. Mas não se enganem, a Casca é uma excelente lutadora sim, porém o Guts é sinistro e com uma espada que é um pouquinho injusta pra maioria das pessoas, pra maioria. Porque de repente chega o Griffith e ele, com uma rapidez que surpreende pra caramba o Guts, apesar de uma espada muito menor e muito mais fina, ele consegue ferir o Guts mais ou menos aqui perto do ombro e faz com que ele seja golpeado e preso, mas ele não é preso. Na verdade, ele é cuidado, porque depois ele acorda numa cabana do Bando do Falcão sem estar amarrado. As suas armas, sua armadura, tá tudo ali do lado dele na cabana, e pra surpresa dele, pra raiva da Casca, e eu também fico com ódio por ela, a Casca foi comandada, já que ela tem um líder e ela precisa obedecer, e ela tem todo o respeito pelo Griffith acima de qualquer um, ela tem que ficar ali aquecendo o corpo do Guts, porque é o dever de uma mulher aquecer o corpo de um homem. Baboseira
guerreira qualquer, mas ela ficou ali com sangue nos olhos, com ódio profundo, mas ela aqueceu o corpo do cara ferido porque Griffith tinha interesses nesse cara para o futuro. Quando o Guts acorda atordoado e, claro, cheio de ressalvas, de novo, vamos chamar a atenção aqui que esse é o cara que quer ficar sozinho, que não gosta de contato, nem de falar, nem de encostar. Toda aquela situação foi bem desconfortável, mas o pior foi que ele recebeu uns golpes ali por ela e pelo cavalo. A Casca, sem dó, aqueceu, beleza, mas o cara tá em pé, deu soco, abriu o machucado porque ela não engole desaforo, obedece o líder, mas esse cara não é nada pra ela. E ela sai ranzinza. E aí o que é legal nessa parte do bando, nessa parte da história, é sempre reparar como o bando do Falcão é cheio de jovens. O Judô, que é esse que tá lá fora, explica pro Guts por que a Casca dormiu ao seu lado, quem mandou e por quê. A gente vê lá longe também outros personagens icônicos do bando, que o coração fica até quentinho e dolorido da gente ver. Essa fase é maravilhosa e eles são todos muito felizes. Eles são todos muito jovens, cheios de sonho. Eles obedecem ao Griffith, mas como um líder que eles admiram, que eles respeitam, que eles projetam, inclusive, que eles gostariam de ser iguais. E o sonho do Griffith, como ele fala pro Guts neste momento, nesse episódio, é ele ter o seu próprio país e todos eles lutam pelo seu sonho, lutam por ele, mas com vontade, com afinco. E quando o Guts sai ali, ninguém tá pensando em prender, em lutar contra, em amarrar, tá todo mundo bebendo de boa e o clima é só esse, como se fosse uma quermesse. Até que o Griffith quer conversar com o Guts e ali que o Guts entende que ele foi observado, que ele interessa ao Griffith, inclusive, para fazer parte daquele bando e ele não quer se amarrar. A disputa de espada deles nesse momento é exatamente para definir: se eu ganhar, eu vou embora daqui. Se você ganhar, eu fico preso ao bando pra sempre. Não só isso, é colocado que ele seria do Griffith. E isso é uma fala muito importante porque ele é literal. Ele pensa e ele fala de acordo com o que ele sente e o que ele acha. Então, a partir dali, a partir do momento em que eles tiverem aquela luta de espada e este momento, o Guts pertence a ele e vai lutar pelo seu sonho. Sonho, que é uma palavra que o Guts desmerece no comecinho desse episódio. Sonho é o quê? De comer? Ele faz parte de algo que ele não queria, lutando pelo sonho que não alimenta ninguém e de outra pessoa. E é isso que é muito legal em Berserk. Você tem que observar todos os elementos, o que tá pendurado no pescoço de um, o que fala este aqui, aquele ali, porque essas palavras, essas mensagens, esses movimentos, até corporais, por exemplo, de afastamento do Guts, de como ele se comporta, de como ele age, como ele utiliza o solo ao seu favor durante a luta, ou como o Griffith é muito mais rápido e leve, o respeito das pessoas ao redor, porque a Casca, por exemplo, tem o ímpeto de ajudar o seu líder, mas quando ele fala não quero, ela impede que qualquer um vá pra cima dele, ainda que pareça em certo momento que ele vai perder. Toda essa dinâmica, todos os micro detalhes, ainda na adaptação, são extremamente importantes pra gente relembrar, reviver, ou pra você que tá experimentando Berserk a primeira vez, não deixar passar despercebido nenhum detalhe que vai fazer diferença lá na frente. Eu garanto que vai fazer. E por enquanto, nesse primeiro episódio, a gente ainda não teve nenhuma abertura, infelizmente, mas os filmes tinham uma abertura, então eu ainda tenho esperança, ainda que com aquela música que era excelente, que se chama Área, pra quem tiver curiosidade. Já encerramento, a gente teve com uma música mais calma e tranquilo, que é um padrão de Berserk, e com uma animação simples dos personagens principais, o que é suficiente pra proposta. Esse primeiro episódio, eu entendo e imagino que possa causar, como eu disse, um estranhamento técnico, especialmente no começo da batalha, mas ele também traz alguns elementos que até hoje não são datados e pra mim são maravilhosos, que são trilha sonora. A trilha já brilha em vários momentos deste episódio e a gente tem muitos quadros em 2D, a parte que é ilustrada, especialmente alguns closes nos personagens. O Griffith, nossa senhora, ele é o anjo, ele é essa figura angelical e o anime intensificou pra caramba isso. Os quadros que são em 2D, quando eles são mais estáticos, a gente tem que admitir, eles são belíssimos. Montagem em si, direção para o que tinha na época, eu acho que é boa, fez o que tinha que fazer com o que tinha de material, mas sim, você tem que dar uma abstraída que isso não vai ser o suprassumo de animação, ainda que a gente consiga ver que eles deram alguns destaques de profundidade, detalhamento de alguns rostos, inclusive de personagens secundários em alguns momentos, são neles que você vai ver as maiores alterações, ainda que sutis se você colocar lado a lado, e este episódio ainda não teve inclusão de nenhuma cena extra. Tem um momento que é muito importante, deixei pra falar no final, pra trazer essa ressalva, que é um sonho, um bando de imagens borradas que o Guts sonhou ou teve como pesadelo logo antes de acordar.
Esse foi um mecanismo que o filme na época utilizou pra trazer coisas e elementos sobre o passado, da infância do Guts, que é essencial pra personalidade, traumas e tudo que ele é hoje, com 15 anos, no momento em que ele forçadamente entra pro bando do Falcão, e que o anime de 97 não adaptou e que o filme só colocou diluído nesse sonho. Eu vou trazer aqui um pouco do que a gente teve nesses flashbacks, e daqui a 2 episódios, se eu sentir que eu preciso referenciar mais ao passado dele e explicar, e o anime não for inserir essa cena extra do passado, que seria maravilhoso, aí eu explico com mais detalhes pra vocês, mas tem um vídeo só do Guts aqui no canal. Esse pesadelo que ele tem mostra o momento em que ele é atacado por um homem muito maior do que ele, o momento em que ele golpeia alguém. São 2 momentos e 2 pessoas diferentes, de um homem que vem pra cima dele, essa referência de sangue no chão que você não sabe muito bem de quem fez e por quê. É uma mescla de sonho, que também acontece no mangá, com a própria realidade, lembranças do passado e visões de traumas do Guts da infância dele, que de novo são super importantes pra quem ele é. Guts nessa fase tem 15 anos e com 15 anos ele é mais um jovenzinho promissor que entrou para o bando do Falcão, de Griffith, que tem o sonho de ter o seu próprio país, uma ambição gigantesca para um homem como ele, mais um bando que é famoso por ser bem sucedido em todas as suas missões. A gente vai acompanhar Berserk, a Era de Ouro, de novo aqui neste canal, episódio a episódio. É uma incrível desculpa para eu analisar novamente esse arco e todos os detalhes. Comenta aqui embaixo o que você tá achando disso, você que leu o mangá ou você que não leu, por favor, façam essa diferenciação para eu saber e entender a experiência diferente de quem já conhecia e amava esse universo e de quem nunca assistiu e tá agora tentando assistir. Espero que mais pessoas conheçam Berserk com essa iniciativa e espero que daqui a 1 mês e pouquinho a gente tenha um anúncio de algo diferente, dessa vez realmente original. Quem sabe? A esperança é a última que morre. Espero vocês então em todos os próximos vídeos, inclusive na semana que vem falando mais de Berserk e vários outros animes.